Olá, alunos, tudo bem? Espero que sim. Vamos fazer uma revisão em autocorreção de história? Vamos falar o tema As Grandes Navegações. Pegue seu livro Trilhas, do módulo 1, capítulo 2, páginas 267 a 280. Vamos lá? As Grandes Navegações. Neste capítulo, que é o capítulo 2 do módulo 1, estudamos como ocorreu o encontro entre portugueses, indígenas e africanos. E também conhecemos as principais características de cada um desses povos. Vamos relembrar? Com o objetivo de encontrar rotas marítimas para comercializar especiarias orientais, os portugueses e espanhóis organizaram expedições que ficaram conhecidas como grandes navegações. Observe aqui no lado esquerdo, um desenho mostrando como foram as grandes navegações. E ao lado direito, os tipos de especiarias que eles estavam atrás, essas especiarias orientais, que na época era muito caro e eles não queriam mais pagar por um preço caro, eles queriam encontrar uma nova rota mais rápida para conseguir essas especiarias. As viagens eram longas e os marinheiros tinham o cotidiano marcado por muito trabalho. Além disso, sofriam com pouca condição de higiene e alimentação insuficiente. O território da África foram os primeiros a ser explorados com as grandes navegações, vocês sabiam? Em seguida, entraram em contato com os indígenas em território que hoje é chamado de Brasil. Agora, vamos fazer a autocorreção? Pegue o seu lápis, a sua borracha, E se caso não tiver correto, você vai apagar e vai colocar a resposta conforme fomos dando aqui. Não esqueça, alunos, que você vai colocar a data que você fez a autocorreção e escrever a palavra autocorreção, tá bom? Então, vamos na página 267. A questão 1. Leia um texto escrito por um viajante europeu em 1578. Disse-me ele que, estando certa vez com outros em uma de suas canoas de pau, surgiu um grande peixe que segurou a embarcação com as garras, procurando virá-la ou meter-se dentro dela. Vendo isso, decepei-lhe a mão com uma foice, e a mão caiu dentro do barco, e vimos que ela tinha 5 dedos como a de um homem. E o monstro, excitado pela dor, pôs a cabeça fora d'água, e a cabeça, que era de forma humana, soltou um pequeno gemido. Então, em sua opinião, esse trecho representa o imaginário europeu na época das grandes navegações? O que vocês acham, hein? Vamos pensar? Vamos refletir? Justifique a sua resposta. Essa é uma resposta pessoal, mas eu espero que vocês respondam que sim, sabia? Pois descreve o ataque de uma criatura marinha a uma embarcação. Na época em que o imaginário europeu sobre os mares e os oceanos era movido pelo medo do desconhecido. Questão 2, página 267. Associe cada palavra à sua respectiva descrição. Letra A, caravelas. Letra B, mapas. Letra C, bússola. Você vai ler, cada frase, e você vai associar. Por exemplo, utilizados como guias nas viagens, traziam a representação dos continentes e dos oceanos. Se você colocou a resposta B, mapas, está correto. Esse instrumento orientava os navegadores em alto mar para que soubessem que direção deveriam seguir. Era a caravelas ou a bússola? Muito bem! Se você colocou a bússola, está correta. E nos restam, a letra A, caravelas, que é embarcações à vela, que dispensavam o uso dos remos. Na página 268, vamos ler esse relato, um relato feito pelo marinheiro Antônio Pigafetta em 1520. Vamos lá? Vamos fazer essa leitura? Para não morrer de fome, chegamos ao ponto crítico de comer pedaços de couro com que se havia coberto o mastro maior. Frequentemente, nossa alimentação ficou reduzida a serragem de madeira
como única comida, posto que até os ratos, tão repugnantes ao homem, chegaram a ser um manjar tão caro que se pagava meio ducado por cada um. Aí temos aqui duas alternativas, letra A e B. Segundo o relato, como era a alimentação durante a viagem? O que vocês acham, segundo esse relato aí? Se você colocou que, de acordo com o relato, a alimentação era insuficiente e os marinheiros chegavam a comer couro, serragens de madeira e até mesmo ratos, parabéns, você acertou. Letra B. Converse com os colegas sobre como deveria ser a saúde dos marinheiros, considerando a maneira como eles se alimentavam. Nesse caso, você conversou se estiver em casa e ainda não fez essa atividade, né? Conversou com os pais e pode também conversar com os coleguinhas, né? Vamos lá? Se você respondeu, é possível perceber que os marinheiros tinham a saúde bastante debilitada, principalmente porque se alimentavam de produtos com poucos nutrientes e armazenados sem condições de higiene. Parabéns, você acertou. Agora na página 271. Questão 1. Analise esta placa de relevo de bronze produzida pelo povo iorubá. Observe bem essa imagem, né? Uma placa de relevo iorubá produzida entre os séculos XVI e século XVIII. Este objeto foi produzido com qual técnica artesanal? O que vocês acham? Se você respondeu metalurgia, parabéns, você acertou. Caso você colocou um outro tipo de material, apague, pegue sua borracha, coloque o certo e corrija, tá bom? Letra B. Analise o relevo e complete os quadros abaixo com as letras referentes às figuras que aparecem nele. Aí temos aqui guerreiros portando armas, Oni, governante de Urubá, e servos acompanhando seu senhor. O que vocês acham? Qual é a letra que se encaixa em guerreiros portando armas? Observe a imagem. Se você colocou a letra B, parabéns, está correto. Olha aí eles com as armas, não é mesmo? E o Oni, governante de Iorubá, qual seria? Muito bem, se você colocou a letra A, parabéns, está correto. E nos resta somente a letra C, né? Que é os servos acompanhando seu senhor, que são aqueles menores. Vamos agora para a página 274. Numere os fatos na sequência em que eles ocorreram. Aí temos aqui também 3 quadrinhos, né? Então, pelo fato que nós já estudamos, né, como que aconteceu as grandes navegações, que primeiro foi o Cristóvão Colombo, eu não vou dar mais dicas não, vamos ver se vocês conseguiram acertar. A expedição comandada por Pedro Álvares Cabral chegou ao território onde atualmente é o Brasil e depois seguiu viagem até as Índias. Vocês acham que esse que foi o primeiro acontecimento, o segundo ou o terceiro? O que vocês acham? Se você colocou o terceiro, parabéns, está correto. E Cristóvão Colombo viajou em direção ao oeste com o objetivo de chegar às Índias, mas acabou chegando à América. Qual foi o acontecimento? O 1 ou 2? Muito bem, exatamente, é o 1. E nos resta aqui o 2, né? Vasco da Gama comandou a primeira expedição portuguesa a chegar às Índias. Na questão 2, preencha as lacunas das frases a seguir com as palavras abaixo. Tempo, sujeito histórico, passado, fontes históricas. Letra A. Objetos pessoais, fotografias e diários são alguns exemplos de... O que vocês acham? Muito bem, de fontes históricas. Letra B. São consideradas fontes históricas tudo aquilo que pode nos fornecer informações sobre o... Muito bem, sobre o passado. Letra C. O pontinho. Pontinho é um dos elementos mais importantes para os estudos históricos. O que vocês colocaram aí? Isso mesmo, quem colocou o tempo está correto. E a letra D. Os são responsáveis pelas transformações que ocorreram em uma sociedade, que seriam os sujeitos históricos. Vamos agora para a próxima página, né? Aliás,
dando sequência aqui à questão 3. Cite algumas mudanças que você já observou no lugar onde você mora. Bom, isso aí é uma resposta pessoal, não é mesmo? Mas, nesse caso, você vai citar algumas mudanças como novas construções, a pavimentação das vias, reformas urbanas em geral. Você vai escolher e vai ver se tem alguns desses que se encaixam dentro do que você observou no lugar onde você mora, tá bom? Vamos para o próximo? Página 279, questão 1. Todos os povos indígenas possuem a mesma cultura? O que vocês acham pelos nossos estudos que nós já fizemos? Hein? Por quê? Não, eles não possuem a mesma cultura. Embora encontramos algumas semelhanças entre as culturas de diferentes povos indígenas, há uma grande diversidade entre eles, lembram? Tem várias etnias, vários modos de se vestir, de se alimentar. Então, se você acertou, se não, apague e corrija. Não esqueça de cada página colocar a autocorreção e a data. Questão 2. O texto abaixo descreve o cotidiano de Caiobe, uma criança indígena do século XVI. Leia esse texto e responda as questões. Deitado na rede, Caiobe abriu os olhos. Já era dia. Guacira, sua mãe, acabara de chegar do banho que havia tomado no rio e preparava comida. Assim que Caiobe se levantou, seu pai, Tangará, desarmou a rede para levá-la à pescaria. Caiobe comeu caju e peixe com farinha e tomou mingau junto ao pai. Perto deles, na grande oca Tupinambá, todos da aldeia faziam suas refeições. Agora que lemos o texto, vamos para as questões. Letra A. Quais eram as tarefas da mãe e do pai de Caiobe, baseado no texto? Se você respondeu, a mãe de Caiobe preparava comida e o pai desarmava a rede para a pescaria, você acertou. Parabéns. Letra B. Como era a alimentação de Caiobe pela manhã? Essa é fácil, não é mesmo? Caiobe comia caju e peixe com farinha e tomava mingau. Letra C. Cite outros costumes indígenas que você conseguiu perceber pela leitura do texto. Nesse caso, alguns costumes, né, como dormir em rede, tomar banho no rio e fazer refeições em conjunto, são de outros costumes que eles tinham, além desses que já foi citado anteriormente. Agora aqui na página 280, vamos na questão 3. Vamos ler o texto a seguir, que trata do povo indígena Tuiuca, que vive na região amazônica. Leia-o e responda as questões. O calendário Tuiuca é baseado na observação astronômica, ou seja, alunos, através do céu, né? Da passagem das diversas constelações, como descritas e nomeadas pelos Tuiuca. A este ciclo anual está associado o regime de chuvas e estiagens e a variação do nível das águas dos rios. As alternâncias neste regime são denominadas de acordo com a posição das constelações. O Tuiuca assinala a existência de 13 enchentes e 8 estiagens. Na narrativa do ciclo anual, feita pelos conhecedores indígenas, os eventos e as atividades de subsistência destacados são os períodos de floração e frutificação das palmeiras e outras árvores frutíferas. Os períodos de renovadas de diferentes espécies de formigas e cupins, do aparecimento das rãs grandes e das pequenas, as melhores épocas para derrubar a mata e a capoeira e para fazer a queima e plantar. Então, eles se baseiam por isso aí, né? Essas dicas aí. Vamos então para as perguntas. Letra A. Qual é a principal referência dos Tuiuca para a construção do seu calendário? Se você respondeu, o calendário Tuiuca tem como base a observação da passagem de diversas constelações, parabéns, você acertou. Letra B. Você também consegue perceber a passagem do tempo pela observação de fenômenos naturais? Em caso positivo, de que maneira? Bom, isso é uma resposta pessoal, né? Nesse caso, alunos, tem que perceber a passagem do tempo por meio de observação do movimento aparente do Sol, da passagem das estações do ano, das fases da Lua, etc., entre outros, não é mesmo?
Letra C. Quais são os outros eventos do ciclo anual indígena que foram citados no texto? Entre os eventos, destacam-se os períodos de floração e frutificação das palmeiras e outras árvores frutíferas, os períodos de revoadas de diferentes espécies de formigas e cupins, do aparecimento das rãs grandes e das pequenas, as melhores épocas para derrubar a mata e a capoeira e para fazer a queima e plantar. Eles observam através desses tipos de períodos, né, para poder eles começarem a plantar. Que interessante, não é mesmo? Bom, alunos, e assim terminamos mais um capítulo, né? Um capítulo 2. Espero que vocês tenham entendido, né? Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau. Vamos até a próxima aula.